Bom, vou começar a gravar aqui. Tá, então, quem vai chegando depois aí também, a gente vai deixar essa aula gravada no nosso canal do YouTube, como eu falei anteriormente. A gente tem vários conteúdos bem interessantes lá também, então quem puder, dá uma conferida que é bem legal aí. Então, além do YouTube, lógico, tem nossas redes sociais, o Instagram, está mais ativo no momento aí, mas também tem o Facebook. A gente está sempre postando novidades aí sobre o trabalho do Projeto Costão Rochoso. E todo esse curso vai ficar disponibilizado aí no canal do YouTube, tá bom? Então, começando, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre impactos no costão, né? Primeiramente, me apresentando aí, eu me chamo Pedro Zaul, eu sou oceanógrafo, formado na UERJ, mestrando atualmente no programa de pós em Ecologia, lá na UFRJ, e também sou integrante do projeto Costão Rochoso, né? Trabalho e moro aqui em Arraial do Cabo. O que eu vou falar hoje para vocês é um pouquinho sobre os impactos que o ambiente marinho sofre, especialmente os costões rochosos, né? Eu vou sempre que é possível, estar trazendo paralelos aí, né, desses impactos no costão rochoso. Então, bom, são inúmeros impactos, seria até pretensão falar que essa seria uma aula aprofundada, não tem como ser, então eu vou dar um panorama geral sobre o cenário atual aí, de como a gente tem impactado aí os mares, né, globalmente. Então, só lembrando aí, quem tiver dúvida, para botar no chat, que eu vou ficar olhando. A gente vai ter momentos na aula ali que vai ter pausa para dúvidas, no final também vai ter uma conversa se sobrar tempo, mas podem ir botando aí no chat que eu vou olhando também, tá bom? Então, bom, falar dos impactos, né, é uma coisa que tem sido cada vez mais estudados, né, cada vez mais observados, porque justamente a gente está impactando mais a Terra, né, e vamos ver um pouquinho dos motivos para isso, mas já é consenso entre cientistas, né, e cada vez mais a população em geral de que a gente está passando uma crise ecológica, né, que não dá para desmembrar completamente do social, mas então uma crise socioambiental sem precedentes aí na história da humanidade, com vários impactos causados principalmente pela ação humana, se não completamente, né? E a gente tem mudado isso, eu vou falar um pouquinho também sobre a escala de tempo, né? Muito rapidamente, né? Então, duas chargezinhas aí, o Saturno falando aqui para a Terra que estou com medo que você tenha humanos, né? Infectada por humanos aí. Então, um pouquinho dos impactos que a gente vai falar hoje, que ameaçam esse ecossistema marinho. Vou dar um panorama, como eu disse, panorama geral sobre todos eles e a partir do momento que vocês se interessarem mais também, tem muito material interessante aí para correr atrás, muita coisa também que não enfim, publicação científica, digamos assim, paper, né? Você tem muito infográfico já, porque justamente esse é um assunto que interessa muito a população geral, né? Não só os cientistas aí, porque impacta a população em geral. Então, falar um pouco da sobrepesca, da alteração dos habitats, de poluentes, despejos terrestres, turismo, pesca acidental, que é o bycatch, espécies exóticas, urbanização costeira e mudanças climáticas. Enfim, tem infinidade aí de impactos. E é uma brincadeira que a gente costuma fazer aí quando, enfim, quando estava saindo em campo, né, antes da pandemia, mais frequentemente a gente fala, ah, qual o impacto que a gente vai estudar hoje, né? E muitas vezes era a soma de impactos, né? Branqueamento, acidificação, turismo, pisoteamento, né? Enfim. E é sempre
importante a gente ter em mente a questão das escalas quando a gente está falando dos impactos, né? Então, ter essa consciência das escalas espaciais e temporais que a gente está falando. Essa, essa imagem aqui é bem interessante porque ela mostra, né? Acho que vocês estão vendo a minha seta aí, esse pontinho aqui é o dano de ancoragem, né? A gente vai falar um pouquinho também, mostrar uma foto desse dano de ancoragem no costão, então é bem pontual, espacialmente é muito pontual. Em contraste, você já tem aqui o esgoto, né? Esse wade runoff, que já é um pouco mais regional, local, talvez, oceanic fishing, então já é um problema que cada vez mais expandindo para global e, consequentemente, finalmente aqui o aquecimento global, né, mudanças climáticas, que são impactos de escalas globais, né? Mesma coisa aqui, um gráfico da escala do tempo, então, novamente, o impacto pontual aqui, que é a ancoragem, a gente tem um dano na escala de segundos e minutos ali, que é justamente quando a âncora está em cima, e eventualmente quando a âncora foi retirada, o local vai começar a se recuperar, apesar de que a gente sabe também que muitas vezes esse dano é bem significativo, né? Se a gente pensar que corais muitas vezes crescem poucos centímetros por ano, então em poucos segundos você quebra tudo, né? Então apesar do impacto ser pontual e só ocorrer enquanto tiver a âncora em cima, muitas vezes esse dano pode ser um pouco mais de longo prazo, né? Novamente aqui o esgoto, a pesca e o global warming, né? Que é mudanças climáticas na escala de centenas de anos. Então, isso é bem tradicional, assim, eu quero que vocês mantenham sempre isso em mente ao longo da nossa apresentação. Então, sempre pensar dos impactos que eu estou falando, qual é a escala desse impacto, né? Escala espacial e escala temporal, para a gente ver e comparar e a evolução desses impactos tem sido cada vez mais globalizados, né? Por mais que sejam muitas vezes impactos locais, a soma, né, desses impactos ao longo de toda a costa vai causar um impacto globalizado. E ao longo do tempo também a gente tem mudado cada vez mais a longo prazo, digamos assim, o ecossistema, né? Então, essa é uma foto de um trabalho de Halpern, que ele faz uma soma, digamos assim, de vários tipos de impactos, né, que o ambiente marinho sofre, e ele consegue integrar esses impactos para ver que ambientes são mais impactados ou menos impactados. Isso em escala global, novamente escala lá que a gente está falando, né? E cores mais quentes, vermelhos, são ambientes mais impactados. Então, quero chamar a atenção para vocês aqui dessa figura, primeiro de que, basicamente, a gente impactou o mundo inteiro, né? Em alguma escala de impacto. E esses impactos, eles são mais concentrados, inclusive, na costa, né? Justamente pela proximidade da população humana, pela concentração da população humana que vive majoritariamente nas costas aí. Então, tá vendo aqui várias costas, né? Vários ambientes costeiros pintados de vermelhinho, né? Aqui no nosso sudeste aqui. Uma das razões disso, né, mas não a única, mas uma das razões disso e uma das principais, certamente, é a população humana, né? Então, que a gente cresce nessa escala aqui logarítmica, exponencial, né? Então, é uma escala que a gente vai estar sempre crescendo cada vez mais, né? Então, a gente estava aqui com 1 bilhão de população mundial em 1800, 1 bilhão e 600 mil em 1900, então quase 100 anos depois aí. Aí mais 100 anos depois a gente multiplica aí por quase 5 vezes para 6 bilhões, mais 20 anos, então repara que de 1900 para 2000, 5 bilhões. Mais 20 anos, botamos mais quase 3 bilhões aí, 2020. E aí a previsão para 2050 é 10 bilhões. Então, o ritmo tem caído um pouco, mas ainda está crescendo bastante, né? E se a gente for parar para pensar num ambiente
global, né, finito, que a gente está tendo cada vez mais essa percepção de que a Terra, que o nosso mundo ele é finito, ele é todo conectado e os recursos nele são finitos. E, enfim, a gente está cada vez impactando mais, né, cada vez explorando mais por necessidade individual mesmo, cada vez mais humanos, mas também a gente não pode deixar de ressaltar aí da diferença de impacto, né, que a gente chama de pegada ecológica dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Então, isso que eu falei, a população é um grande responsável, né, um aumento da população é um grande responsável pelo aumento dos impactos no mundo, mas também a gente não pode deixar de lembrar da desigualdade. Então, é uma crise que não é só ecológica, né, socioecológica. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é um conceito bem interessante de perda de memória, né, ao longo das gerações. Então, essa imagem aqui, a gente vê o pescador antigo, 1940 aqui, ele lembrando de como que era o mar na época dele, né? E já um de 1970 também vai lembrar de como que era o mar na época dele aqui. E para ele, isso daqui era o natural, né? O que ele se lembra, é a referência dele, né? Então, ele nem chegou a conhecer isso daqui. Para ele, isso daqui tá bom, né? E ele tá vendo também a degradação, ele já, imagina, ele mais velho vai ver isso daqui, ele fala, pô, mudou muito. Na minha época era assim, mas numa geração passada ainda era assim, né? Então, a gente, à medida que vai avançando nas gerações, a gente vai perdendo essa memória histórica também, sobre como eram os mares, né? Como era a nossa costa, quais eram os bichos que moravam lá, né? O que tinha. Então, essa perda de referência, que se chama de síndrome de mudança do nível de base. Então, o que tinha antes, o que mudou, o que a gente precisa recuperar e o que a gente consegue recuperar, né? Como fazer para recuperar. Então, isso como fazer aí já é para a próxima aula, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui o que mudou, né? Enfim, como mudou. Lembrando aqui, esse gráfico eu acho que é importante para a gente ter uma noção, novamente, aí da escala temporal do ser humano. Somos responsáveis por extinções na pré-história, então cada vez mais estudos indicando isso, né? Por exemplo, aqui, essa aqui quase de mais de 30 mil anos atrás, foi quando o ser humano chegou na Austrália, acabou com a megafauna de lá. Aqui, aproximadamente 15 mil anos atrás, quando chegou nas Américas, acabou com a megafauna daqui. E aqui é um impacto mais recente, né? E aqui, azulzinho, são as extinções no mar, né? São os primeiros registros de extinções no mar. Então, toda essa história que eu vou contar para vocês agora, principalmente da pesca, né, que eu vou falar um pouco mais das extinções, é muito recente, muito recente. Então, para a gente ter uma noção do quanto a gente mudou em quão pouco tempo, né? Eu acho que isso dá também né, uma medida da gravidade do impacto, né? Então, começando aí os impactos, eu vou falar sobre a pesca, que é muito complicado falar qual é o maior impacto nos mares, mas certamente a pesca é um dos principais. E vocês vão ver o porquê nos próximos slides, né? E eu gosto sempre de lembrar que nós ainda somos, por incrível que pareça, apesar de toda a nossa tecnologia aí, da nossa soberba, nós ainda somos caçadores e coletores do mar, né? Digamos assim. Então, a pesca é a caça do mar. A gente está extraindo sem pensar na reposição, né? O grande salto da evolução humana, a gente diz que foi a agricultura, né? Apesar de que no mar ainda está avançando aí a questão da aquacultura, e muita gente diz que pode ser o futuro, diversas soluções aí de problemas por causa dessa questão do extrativismo, a gente ainda extrai, a maior parte da nossa produção pesqueira é extraída, né? Pesca. Então, somos extrativistas ainda.
Aqui um pouco da escala temporal novamente, mas também com a escala espacial da pesca, né? Lembrando que eu falei ali que as primeiras extinções começaram bem recentes no mar e que tá a explicação, né? Em 1950, grande parte dos mares do hemisfério norte eram explorados, principalmente os mares costeiros, novamente aqui, mas era isso, assim, o pessoal não ia para muito longe, nem precisava, porque tinha muito peixe ainda, né? Então, e a gente vai vendo aqui gradativamente esse aumento, né, do impacto de pesca, cada vez mais globalizado, né, em águas oceânicas também. É bem recente, né? 50 anos. Imagino que se tivesse mais 20 anos para cá ainda estaria pior, né? Mas, enfim, o que isso gerou, né? Um grande mercado saindo desse histórico de pesca, porque lá, assim, o mar sempre sustentou diversas comunidades tradicionais e sustenta até hoje várias comunidades tradicionais que dependem do mar e que conhecem e usam de maneira sustentável, né, os seus recursos. Até por isso, uma das razões que estão aí até hoje, apesar de cada vez mais ameaçadas aí pela especulação imobiliária e diversos outros impactos, ainda estão até hoje como guardiões, né, dessas regiões pesqueiras. Mas, falando especificamente da pesca industrial, a gente vê um grande mercado globalizado, né, onde atuns podem chegar a milhões de dólares, desculpa, um atum, então um peixe, e como existe muita demanda para isso, né, e tem gente que paga, então tem muita gente que corre atrás. Então, atuneiros aí que utilizam helicópteros para achar cardumes, né? É, navios fábrica que nunca desembarcam, que nunca vão para a terra, né? Então eles só ficam em águas internacionais, onde não pagam imposto, barcos pesqueiros trazem os peixes para ele e barcos de comércio já vão buscar nele o atum enlatado, navios fábrica. É essa escala que a gente está falando, né? Então, aqui também mais uma foto impressionante aí de tubarões, né? Não sei se vocês repararam que os dois primeiros peixes que eu botei aqui são peixes predadores, né? E justamente foram, foram os mais impactados ao redor do mundo, né? Eu esqueci de falar, inclusive, esse daqui, esse gráfico aqui, ele está falando especificamente da biomassa de predadores, né? Então, vermelho é que não sobrou nada, 0%, tá? Então, os tubarões. Os tubarões é um caso bem interessante porque a prática de finning, né, que é justamente tirar a nadadeira, dizimou os tubarões nos mares no mundo nas últimas 2 décadas, principalmente porque culturalmente na China se tem status de comer sopa de tubarão, de barbatana de tubarão, que dizem que é afrodisíaca, enfim, é status também. Então, inúmeros, assim, milhões de tubarões são pescados anualmente e mandados para a China. O Brasil é um dos países que mais pesca tubarão no mundo, né? Grande parte das nadadeiras é cortada e mandada para a China, e a gente acaba comendo a carne de tubarão aqui também. O Brasil é um dos países que mais come carne de tubarão do mundo, que é o famoso cação aí, que o pessoal costuma dar para crianças, idosos aí, porque não tem espinha, né? Eu vou mostrar porque ele é uma das carnes mais poluídas dos mares e que ninguém deve comer. Além do papel importante do tubarão no ecossistema costeiro, né, como predador de topo, ele vai regular as populações, eles são grandes guardiões das populações que vivem debaixo d'água, no costão, mas também não pode comer também porque tem uma carne extremamente tóxica, né? Então, muitas vezes é isso, a prática de finning, eles cortam nadadeiras e jogam o tubarão ainda vivo, muitas vezes, que morre porque não consegue nadar, né? E
uma das grandes razões aí por esse aumento da pesca nos últimos anos tem sido o aumento de tecnologia que a gente tem tido, né? Então, botei aqui sensores, né? Sonares que conseguem achar peixe até 100 metros de profundidade, ou até mais do que isso. Esse daqui é um modelo barato para qualquer um pode comprar no Mercado Livre, botar no barco. Então, é uma tecnologia que tem sido cada vez mais acessível. Redes gigantescas, né? Esse navio aqui, que é um navio fábrica, um tipo de navio fábrica que eu falei, né? Também, mas ele é de rede de arrastro. Verdadeiras naves espaciais, né? Aqui está o comandante na cabine de comando. E também porque está cada vez mais fácil achar os peixes, a gente tem pescado muitas vezes nas agregações reprodutivas, né? Então, esse é um conceito que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, como eu falei, tem muitos impactos para falar, mas as agregações reprodutivas são muito importantes porque diversos peixes realizam migrações e se juntam em determinado local para desovar ali todo mundo junto e deixar os descendentes. Então, muitas vezes, a pesca, quando é feita nessa região, acaba com a geração, aquela geração que a pessoa pescou e todas as gerações futuras ali que seriam fruto daquela reprodução, né? Então, cada vez mais também a gente tem visto essa questão da importância das agregações reprodutivas e do impacto que a pesca, né? Impacto quando a gente passa uma rede e pesca essa agregação, né? Então, o que tem acontecido? Qual é o resultado disso? O que tem acontecido com os estoques pesqueiros no mundo? Como você deve se imaginar, aí a maior parte deles está completamente explorado, que é o amarelo, ou então sobreexplorado, né? E o que significa isso, né? É quando você aumenta o esforço pesqueiro, então, à medida que você vai aumentando o esforço pesqueiro, vai pescando mais, vai pescando mais, vai pescando mais, mas você chega num limiar, não adianta mais você aumentar o esforço pesqueiro, que você não vai pegar mais. Provavelmente você só vai pegar menos, porque os peixes não estão conseguindo, os bichos, né, camarão, peixe, os frutos do mar não estão conseguindo se reproduzir. Então, isso é um estoque super explorado. Então, veja bem, 80% somando aqui, 80% dos estoques pesqueiros do mundo estão sobreexplorados ou completamente explorados. Ou colapsados. Aqui é uma outra... Aqui, esse gráfico de cima é da FAO e esse outro aqui é de um trabalho, né, que estimaram, na verdade, que os gráficos da FAO estão inclusive, subestimados, né, e botaram aqui quase um quarto dos estoques peixeiros como colapsados. Isso aqui é mais uma imagem aí para exemplificar essa questão do estoque superexplorado, né? Então, você, com as tecnologias aqui, sonar, satélite, você vai cada vez mais aumentando o estoque pesqueiro, o esforço de pesca, mas a quantidade de peixe que você pega não aumenta. A quantidade de peixe continua a mesma. O que está acontecendo, né? Está diminuindo o número de peixes. Então, lembrando aqui novamente da escala temporal, 35 anos, né? Isso daqui são impactos, é um trabalho que o laboratório, né, Laboratório de Ecologia e Conservação de Ambientes Recifais, o LECAR, que é um dos coordenadores aí do projeto Costão Rochoso, realizou aqui em Arraial do Cabo, fazendo entrevista com os pescadores antigos, então buscando com eles, né, esse conhecimento de como que mudou os peixes aqui, como mudaram os peixes aqui. Especificamente, a gente pegou aqui a anchova, que é um peixe que era muito importante aqui na região, né, historicamente. E aqui, o que esse gráfico está querendo dizer, no eixo Y, né, é a captura em quilos do melhor dia de captura dele, né? Então, aqui em X os anos. Então, você pode ver que a quantidade do melhor dia de captura de quilos está caindo, né? Mesma coisa que isso daqui é pescador de linha, né? Isso aqui é pescador de arrasto de praia. Aqui em Arraial tem uma pesca tradicional, bem tradicional, que é de arrasto de praia, de cerco de praia, né? Então, o pessoal também pegava vários cardumes quando encosta mais próxima à praia. Então, perguntamos para eles também, melhor dia de captura.
Estão vendo aqui, 16 mil quilos, 20 mil quilos, de toneladas. Hoje em dia, o melhor dia de captura, você não pega aí nenhuma tonelada. Né? Anchovy, inclusive, a galera nunca mais, eu acho que pegou de arrasto de praia. Pega de vez em quando de linha, de costão. Então, claramente aqui sumiu, né? E esse daqui, o último gráfico, é de registro no porto, né? Registro de pesca, registro de desembarque. Também, esse não é de memória, né? Esse é efetivo, mas também indicando essa diminuição aí. E aqui a gente fez para outras espécies ainda, né? Da família das badejas e garoupas, novamente, são predadores, são carnes muito valorizadas, eram muito valorizadas no passado, né? Quando tinha mais. Hoje em dia você não encontra você não encontra grandes indivíduos em muita quantidade, né? Então, todos esses gráficos dizem a mesma coisa, né? Está caindo ao longo do tempo aí. Então, aqui umas fotinhos aqui também, né? Antigas de Arraial, bem interessantes. Aqui e ainda, né? Um lugar que tem bastante pesca, bastante cultura pesqueira, mas os próprios pescadores com quem a gente conversa aqui, eles veem assim, que teve uma mudança muito grande nos últimos 20 anos, especialmente, assim, né? E aí, as razões que se dão para isso são diversas, né? Uma delas é a pesca industrial, do lado de fora ali, lá de fora da unidade de conservação, porque aqui é uma unidade de conservação, o pessoal falou nas outras aulas, na reserva extrativista. Então, tem essa questão da pesca industrial que não deixa o peixe chegar, mas tem também a questão do aumento do esforço de pesca de muitos peixes que são mais fixos localmente, né? E é natural isso, né? Você vai diminuindo a quantidade de peixes e o tamanho deles se não respeitar os ciclos reprodutivos, né? Então, por isso que é muito importante também estar estudando isso. Aqui, esse gráfico é para falar um pouco da importância dos mais velhos, né? Dos peixes maiores, que um peixe de 30 centímetros, ele vai deixar aqui, cada peixinho desse aqui equivale a 100 mil jovens, né? Então, ele vai deixar 3 peixinhos e meio vezes 100 mil, 300 mil e meio, né? Tá aqui, 300 mil e 60. Já um peixe de 60 centímetros, que é o dobro do tamanho dele, vai deixar 3 milhões, então 10 vezes mais filhotes. Então, isso é uma coisa que tem sido chamado mais atenção recentemente, assim, porque antigamente o pessoal falava, pega tem que ter um tamanho mínimo de captura para você não pegar ainda os juvenis, porque tem que esperar chegar em idade reprodutiva. E tem que chegar, porque senão você impede de ter a reprodução futura e vai prejudicar as próximas gerações. Mas também ressalta, os estudos têm cada vez mais ressaltado a importância dos maiores peixes, né? Porque tem sido sugerido atualmente um tamanho mínimo de captura e um tamanho máximo de captura, porque justamente essas grandes fêmeas, né, elas conseguem reproduzir muito mais peixe, comparativamente falando, né, em ovos de melhor qualidade, então que vão, inclusive, sobreviver mais. Diversos estudos recentes têm falado sobre isso, bem interessante. Mas o que tem acontecido efetivamente é que a gente tem pescado cada vez mais prioritariamente, né? Todo mundo quer os maiores, então a gente pega os maiores, pega os predadores. Então acabamos com os maiores, acabamos com os predadores. Vamos pescar o quê? Pescar os menores e os herbívoros, né? É o que a gente tem feito. É um conceito que foi cunhado aí por Pauli, bem interessante também, essa questão de fishing down the food web. Então, traduzindo literalmente, aí, pescando abaixo a teia trófica, né? A gente tem cada vez mais retirando os maiores, os níveis mais altos, né? Os predadores, e os maiores indivíduos também. Retirando esses predadores, esses níveis mais altos, a gente vai pescando cada vez mais em níveis mais basais. E aqui é um desses casos, os caras trispinosos, é o budião azul, que
tinha uma ocorrência bastante significativa aqui em Arraial do Cabo. E nos nossos censos mesmo, no censo do professor Cadu, né, que é o coordenador do laboratório, desde 92 até 2002, aí o pessoal viu que sumiu praticamente, assim, você não encontra mais os caros trispinosos aqui em Arraial do Cabo, então ele está funcionalmente extinto. Eu nem digo que ele está localmente extinto, porque eventualmente o pessoal consegue avistar um único grupo de, se eu não me engano, 4 ou 5 indivíduos que restaram e que continuam aqui em Arraial do Cabo. Né? E o pessoal sabe que é o mesmo grupo, porque os peixes, inclusive, têm marca, né? Já tentaram dar tiro no caçar sub ali e o bicho ficou com a marca, então conseguem reconhecer. É o mesmo grupo. Mas só tem esses 5. Então, por que a gente fala que ele está funcionalmente extinto? Porque o papel funcional que ele fazia, que era justamente lá de raspar as algas, ele é um peixe grande, vocês veem pela foto aqui, ele conseguia raspar as algas e abrir espaço muitas vezes nos próprios corais ali, possibilitando ali a renovação e muitas vezes a fixação de outros corais. Essa função dele no ambiente não tem mais, né? Então, funcionalmente extinto. Aí outros impactos da pesca aí também, como eu falei, eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes, vou passar rapidamente aí. Um dos impactos bem significativos também é o bycatch, né, que a gente chama pesca acessório, que é justamente quando a pesca pega espécies que não são alvo da pesca. Não são alvo porque não são economicamente valiosas, né? Então, para o pescador nem vale a pena pegar aquele peixe. Então, muitas vezes aquele peixe, não só, aquele organismo, no caso, né? Muitas vezes, então, ele inclusive devolve, grande parte é devolvida para o mar, mas já morreu, né? Então, as principais modalidades aí que responsáveis por essa pesca acessória, né, esse bycatch, é pesca de arrasto, pesca de espinhel, que são linhas muitas vezes de quilômetros que estão estendidas no mar, então pegam aves, né? Pegam todo tipo de coisa, tartaruga. Redes de espera, então as redes de espera também pegam tartarugas que não conseguem respirar, então morrem lá embaixo. Diversas espécies também ficam, né, nessas redes de emalhe. E aqui essa foto é bem significativa, é bem interessante, porque você vê, para você pegar 5 camarões aí, o quanto de bycatch, né, o quanto de pesca acessória que se tem, né? Então, camarão é uma das pescas mais destrutivas aí, porque é isso, é uma pesca de arrasto de fundo, vai passando a rede lá embaixo, vai pegando tudo, destruindo tudo, e muitas vezes o cara vai pegar 1 quilo de camarão para 20, 30 quilos de outras coisas, né? É bem impactante. Tem alguns números sobre o bycatch. 300 mil cetáceos mortos por ano, né? 27 milhões de toneladas de vida marinha são descartadas por ano nesse processo de bycatch. E aqui um pouco, não só sobre o bycatch, mas também sobre a pesca de tubarão aqui, né? Quase 90% dos tubarão cabeça chata que desapareceram do Atlântico Norte. Enfim, dados chocantes. Tem muitos. 300 mil pássaros marinhos mortos por ano pelo bycatch. Outra questão da pesca também é o ghost fishing, né, que é a pesca fantasma. Muitas vezes os pescadores acabam perdendo essas redes, muitas vezes, como eu falei, essas redes podem chegar a quilômetros, mesmo quilômetros de distância, e muitas vezes se perdem. Mas elas não somem, né? Elas continuam pescando. Né? Então, pipoca de vídeo aí também de baleias com redes emboladas, né? Tartarugas emboladas em rede. Contar uma história também, eu estava mergulhando uma vez ali na Praia Grande e a gente tem esse costume, né, de, à medida que a gente vai mergulhando, também vai coletando as coisas, os lixos que a gente tá vendo ali. Eu puxei uma linha, fui puxando, no final tinha uma garopa, né? Garopinha viva ainda, estava bem cansada.
tentou lutar com todas as forças quando eu comecei a puxar ela ali, mas estava bem cansada. Chegou uma hora que ela simplesmente parou, virou de barriga para cima e abriu a boca, assim, eu consegui tirar o anzol. E ela ainda estava meio que em estado de estopor ali, foi para o fundo. Depois de um tempo acabou se recuperando e voltando para a toca. Mas é isso, continua atuando, né? Esses materiais de pesca que são perdidos aí no mar. E eu achei legal isso daqui, porque é um projeto que incentiva os mergulhadores a estarem retirando esses materiais de pesca, né? Falando que o humano pode quebrar esse ciclo dos materiais, né? Aqui umas imagens aí impactantes para vocês verem um pouquinho do que a gente está falando sobre essa ghost fishing, pesca fantasma, né? Então, tartarugas, por exemplo, precisam respirar, morrer afogadas, né? Corais, essa rede ela vai ficar passando em cima dele ali, então vai muitas vezes fazer microfissuras que podem abrir para doenças, podem necrosar o tecido do coral. Então, pessoal, dúvidas até aqui? Vou encerrar esse assunto da pesca já para passar para outro assunto. Deixa eu ver aqui que eu vi no chat. Renan perguntou, dado tantos problemas cometidos pela pesca e sobrepesca, só ocorre devido à demanda. Você considera que o veganismo seria uma solução viável? Cada vez mais tem sido uma solução necessária, né? Eu, por exemplo, adoro peixe, não sou vegano ainda, mas assim, é até complicado a gente continuar comendo cada vez mais, cada vez que a gente sabe de mais impactos, né? Cada vez que a gente sabe mais da situação ali, a gente não se preocupar com isso, até o gosto acaba mudando um pouco, né? Mas é isso, eu acho que é importante sim considerar essa opção, né? É, eu acho que é isso. Mais alguma? Tá, então vou seguir aqui. Falar sobre poluição. Poluição é um tema muito amplo também, daria um curso inteiro, né? Não só uma aula, mas um curso inteiro sobre isso. Aqui eu vou falar um pouco também, passar um pouco sobre os principais aspectos aí para dar um panorama geral sobre esses impactos da poluição no ambiente marinho, né? Então, falar sobre os resíduos sólidos, sobre microplástico, poluição química, poluição sonora e poluição luminosa. Essa imagem eu acho bem interessante porque muitas vezes aquela garrafinha que a gente está vendo ali boiando, ou então aquele lixo que a gente vê ali na praia, ela é só a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa por trás disso. E ela tem um pouco de duplo sentido também no caso de que é muita coisa, aquela garrafinha ali é só está na superfície, o que a gente consegue ver, e a maior parte, assim como o iceberg está debaixo d'água, né? A maior parte do lixo marinho a gente não consegue ver, está debaixo d'água. E, e também no sentido que tem muita coisa, não é só não é só a questão de joga o seu lixo corretamente, né? Tem muita coisa por trás disso aí também. Tem muita o buraco é mais embaixo, digamos assim, não? Então tem essa questão da cultura do descartável que não só na questão material, mas a gente pode ampliar essa questão da cultura do descartável como a cultura do nosso século XXI aí, né? Como as coisas são muito rápidas, coisas muito mutáveis e isso, querendo ou não, era uma vantagem se a gente for parar para pensar né, alguns anos atrás ali, a vantagem de você conseguir ter um produto barato, que é o plástico, barato de ser produzido, moldável, se adequa a qualquer situação, durável, então não vai estragar suas compras ali. E, enfim, só que isso se tornou um problema, né? Essa vantagem, a gente foi com tanta fome nas vantagens que acabou se tornando um problema, principalmente por essa percepção que a gente tinha de que o mar é o grande lixo dos oceanos, né? Então não tem fim, é um sumidouro, né? Mar infinito. E a gente tem percebido cada vez mais que não é bem assim. Na verdade, é muito longe disso.
mar tem sim uma capacidade de absorver muita coisa, de aguentar muito impacto, mas tem um limite, né? Outra questão também é a questão da ignorância. Muitas pessoas não sabem os impactos, né? Então acabam vivendo naquela... Na verdade, esse para mim, é um dos principais problemas aí. Eu acho que, se a gente for parar para pensar, grande parte da população não tem muita noção sobre a destinação dos seus resíduos sólidos, né? Sobre para onde vai o seu lixo, qual o impacto desse lixo na natureza, no ambiente costeiro, quanto tempo que ele demora para se degradar. Ignorância própria mesmo, assim. Eu acho que a gente tem que ser humilde em ver que a gente não tem a menor noção, assim, da quantidade de lixo que a gente gera. Vocês já experimentaram ver isso, assim, guardar o lixo em uma semana em casa? Não dá, não tem como, assim. É muito lixo que a gente gera, lógico que atrai bicho e tudo, mas a gente tem um pouco mais de noção da quantidade do lixo que a gente gera, né? Então, eu fico até um pouco triste de não poder avançar muito nas questões de como minimizar isso, como fazer para mudar, mas aí eu vou estar entrando um pouco na palestra aí do Moisés. Meu propósito aqui hoje é fazer vocês chorarem. Não, tô brincando, mas corre esse risco, né? Mas é isso, não parem aqui na minha apresentação só, o Moisés vai dar soluções aí para... Na apresentação seguinte vai dar soluções aí para alguns dos problemas que a gente está falando agora. E outra questão muito importante que eu acabei pulando aqui, essa questão da conexão terra-mar, né? Todos os rios vão dar no mar. Todos os rios vão dar no mar. Ou então numa lagoa, ou num lago que vai fazer essa conexão no mar. Então, por mais distante que a pessoa esteja e jogue seu lixinho na rua, esse lixo vai ser varrido pela chuva, vai muitas vezes para a água pluvial ali, vai dar no rio, em algum momento vai parar no mar, né? Então, não importa o tempo, quase todos os corpos hídricos vão dar no mar, né? Então, essas aí são umas fotos dos nossos pesquisadores aqui nos costões de Arraial do Cabo, durante os nossos mergulhos, né, os censos que a gente busca lá para ver peixe, muitas vezes a gente acaba se deparando com isso aí. Então, fazer a propaganda aqui das marcas aqui um pouquinho. Até cadeira a gente encontra, né? Pneu, principalmente na região do porto ali, porque os barcos utilizam como proteção, né, para não bater um no outro. Isso daqui, os ouriços, eles costumam pegar materiais que estão próximos, botar em cima deles para uma forma de camuflagem, né? Então, eles fazem isso com algas, com folhas, com plástico, se tiver também. O projeto também realizava, né, antes da pandemia, aí, umas ações de limpeza e conscientização de praia, né? Conscientização e limpeza de praia. Com escolas daqui de Arraial do Cabo, com grupos de escoteiros, com turistas. E aqui está um resultado de algumas coisas que a gente achou, né? A gente acha que vocês possam imaginar de tudo, realmente de tudo. E é bem interessante porque o nosso foco principal, é lógico, a gente está ali para limpar também, ver que fica diferente, né? Antes e o depois da gente limpar, então tem um impacto sim. Só que, novamente, pensando naquela questão de escala, é um impacto muito pontual, né? Porque tudo vai estar voltando, né? As pessoas vão continuar jogando lixo e, como a gente vai ver nos próximos slides ali, grande parte do lixo também está debaixo d'água. Então, grande sacada, o grande objetivo dessas ações aqui é justamente conscientizar, né, a população. Então, a gente senta com eles, faz a triagem, conta quantas tampinhas, quantos guimbas de cigarro, quantos canudos, né? Aqui uma embalagem que a gente achou de 2002, né? 2001, 2002, que estava aí com cor ainda. Então, para a gente ter uma noção ainda. Aqui um pouquinho mais de informação, né, de quanto tempo cada material desse demora para se decompor no ambiente. Novamente, assim, alguns a gente tem essa certeza, porque são tempos factíveis, né? O pessoal
muitas vezes até faz experimentos ali para ver quanto tempo que demora para sumir um pedaço de pano, então um filtro de cigarro. Agora, outros, como plástico, borracha, a gente não tem nem noção direito, né? Plástico, a galera estima que é mais de 100 anos, mas eu vou mostrar para vocês que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Tem estimativas, até porque, muito provavelmente, o primeiro plástico que foi produzido está por aí ainda, né? Se não foi incinerado, está ainda no planeta Terra, né? Então, aqui é um pouquinho da escala da produção de plástico, né, que a gente tem visto que é o principal problema dessa questão da poluição dos resíduos sólidos nos mares. Então, em 1950, 1,5 milhão de toneladas era produzido por ano. Atualmente são, né, em 2015 aqui, 300 milhões de toneladas. Então, a gente multiplicou né, quase 300 vezes aí a produção anual, pensando que nada disso sumiu aí do ambiente, então o negócio piorou aí nos últimos tempos, né? Então, novamente aqui, o lixo plástico é o lixo mais comum, né? Que a gente encontra sacolas plásticas, canudos, tampinhas, um monte de coisa. Vou dar uma acelerada, pessoal, que ainda tem muito impacto. Novamente aqui, eu achei esse gráfico bem interessante aqui também dessa questão da produção de plástico no mundo, né? A gente pode ver aí essa subida nos últimos 50 anos aí. Aqui uma pequena caída pela questão da legislação, né? Então a mudança na legislação em alguns países aí restringindo a produção de plástico deu uma pequena caída, mas enfim, isso precisa ser também novamente escala globalmente, né? Que é um problema global. Eita, calma aí. E o destino desses plásticos, né? 30% aí, 1/3 está em uso ainda, 71% foi descartado, né? E desses 71%, grande parte se acumula em aterros sanitários e na natureza, né? Quando tem a destinação correta, vão se acumular em aterros sanitários, senão é na natureza mesmo. Uma parte também é incinerada e uma pequeníssima parte é reciclada. Então, para a gente ter um pouco de noção de onde está indo o nosso plástico, né? Novamente aqui, a origem do plástico nos oceanos, né? Então, eu queria chamar a atenção para vocês aqui da questão das escalas, novamente, né? Então, lixo aqui de pesca, 1,15 milhões de toneladas por ano. Não é um impacto significativo? Principalmente porque ele fica pescando durante muito tempo ainda, né? Mas vamos ver aqui, ó, da terra, né? 9 milhões de toneladas por ano. Total entrando no ambiente marinho, 12 milhões de toneladas por ano. Das praias, só 5% né, dos plásticos que entram no mar vem das praias. Então, às vezes a limpeza de praia, novamente, ela é muito mais importante para conscientização do que para limpeza, apesar de que localmente faz uma diferença ali, né? E eventualmente até incentiva, né? As pessoas ficam mais constrangidas a sujar um lugar que está limpo, né? Então isso é importante também. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa imagem, principalmente essa questão no assoalho oceânico, né, no fundo oceânico, na região bentônica, ali, que foi falada muito ali nas últimas aulas, 94% do plástico está nessas regiões, está no fundo do mar. Bizarro isso, né? E outra coisa legal, né, interessante de ver aqui é que grande parte né, uma parte bem importante aí desse microplástico, que entra como microplástico, eu vou falar no próximo slide um pouquinho sobre o que é microplástico, mas que já entra como microplástico no sistema, grande parte é de pneu de carro. Então, para ver aí a importância, né, o impacto das regiões também costeiras, e novamente, todo rio vai dar no mar, né? Então a chuva chove, lava as ruas, leva toda essa borracha, esse polímero para os rios, vão no mar. Então, também outras fontes aqui, roupa, uma fonte importante, cosmético, o pessoal fala, né, aquela pasta de dente, enfim, esfoliante, tinta, uma coisa muito importante também. Vamos lá, vamos passar. Uma coisa legal de se falar também, 40% de todo o plástico é usado somente uma vez e descartado.
Cultura do descartável. Então é isso, estamos surfando nessa onda aí. E os animais também estão, né? Então a gente vê aí diversos animais, diversos grupos impactados por esses resíduos sólidos, principalmente pelo plástico. As tartarugas, que muitas se alimentam de águas vivas, confundem as sacolas, né? Por exemplo, esse é o exemplo clássico, né? Confundindo as sacolas com água-vivas, e parece mesmo, né? Essa foto aqui do lado é uma foto de uma tartaruga bem pequena ainda, bem juvenilzinha, que foi encontrado um monte de pedaço também de microplástico dentro dela, né? Aves também, cansa de encontrar essas fotos de a ave já decomposta e o que sobra é só o plástico todo que tinha no estômago dela. Você imagina, o bicho não consegue expelir isso, né? Não consegue digerir isso. E não vai sobrar mais espaço para ele comer. Então o bicho morre de fome, né? Porque não sobra mais espaço para ele comer. Esse daqui é um cetáceo que foi encontrado também cheio de sacola plástica aqui no estômago. Pode, inclusive, essas sacolas plásticas, né, esse plástico todo pode, inclusive, dificultar o equilíbrio na coluna d'água, né? Que esses bichos, eles têm um equilíbrio muito fino na coluna d'água, porque eles têm que, né, saber descer, subir, se inclinar para conseguir se alimentar. Você imagina, você tem um grande boia dentro de você, você fica completamente instável, né? Então, isso tem sido, principalmente para tartarugas aí, eu já vi estudos aí falando sobre que isso impacta na questão de elas não conseguem mais afundar direito para conseguirem comer algas. Então, isso aqui é só o que a gente vê, né? Falar um pouquinho do que a gente não vê agora, né? Então, que é um microplástico. O que acontece, né? Pelos raios ultravioletas, pelo sol, pela... Ó, galera da produção, eu perdi o chat aí, então se tiver pergunta, por favor, me avisa aqui no externo, tá? Mas os raios UV, as ondas, o vento, tudo vão quebrando esse plástico, então ele não degrada, ele só vai se quebrando em pedaços menores que continuam no ambiente. Então ele só vai sumindo. Então é bom, porque os bichos não vão comer mais ele, né? Então não vai mais atrapalhar lá o estômago da tartaruguinha. Será que é bom? Vamos ver. Descobriram recentemente aí, já imaginava, né? Mas conseguiram cada vez mais aí, tem sido feitas descobertas sobre plástico entrando na teia trófica, né? Então na cadeia alimentar, desde a base. Então, qual é a base da cadeia alimentar do planeta, né? É o plâncton, cadeia alimentar marinha, né? É o plâncton. E o plâncton come, eventualmente, porque ele vai pegando todas as partículas que estão na coluna d'água ali, ele vai pegando microplástico também. Então, essas bolinhas verdes aqui que vocês estão vendo dentro do plâncton. Mas e aí? O que isso significa para a gente, né? Enfim, essa é uma pergunta que sempre o ser humano faz, né? Para o plâncton é ruim, sim, pode eventualmente ter o mesmo impacto ali que tem para as tartarugas, né? Questão de escala de tamanho ali. Para outros organismos pode ser ainda pior, porque existem dois conceitos que eu vou falar rapidinho para vocês aqui, mas não precisem se prender, é só vocês pegarem a ideia geral sobre bioacumulação, que é quando o organismo não consegue processar aquilo ali, não consegue digerir, não consegue expulsar aquilo ali. Então, à medida que o organismo vai crescendo, ao longo da vida dele, ele só vai acumulando aquilo ali no seu organismo, no seu tecido, né? Então, essa se chama bioacumulação. E a biomagnificação, ela já diz respeito a esses níveis tróficos, nessa essa cadeia alimentar, e no qual o peixe ele não vai comer só um plâncton, ele vai comer 20 plânctons, ele vai comer 100 plânctons. Então, ele vai ficar com 20 vezes mais poluentes do que tinha um plâncton, entendeu? Então, vai biomagnificando, vai multiplicando isso ao longo
cadeia alimentar. E aqui que eu queria falar da questão do tubarão, né? Que eu falei para vocês que carne de tubarão é uma das mais poluídas do mundo, né? Que é péssima ideia dar aí para justamente os mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos, porque ela acumula muito metal pesado, justamente pelo processo de biomagnificação, né? Os tubarões são predadores de topo, e isso a gente consegue expandir aí para diversos outros peixes que também são predadores de topo, que eles vão acumulando ao longo da vida porque eles comem muitos organismos de níveis tróficos menores, né? Então, esses dois conceitos são importantes para a gente entender por que os organismos de topo e maiores e mais velhos, muitas vezes são os organismos mais contaminados, né? Aqui uma imagenzinha aqui também da biomagnificação, que eu gosto porque ela tem esses pontinhos vermelhos que a gente consegue ver um pouco melhor, né, sobre isso. Interessante, né? E aí estão descobrindo também que isso está vindo para a gente, né? Microplástico já foi achado aí em 90% das amostras de sal desse estudo. Os cientistas recentemente, também esse ano, saiu aí uma reportagem de cientistas comprovando microplástico em tecidos humanos. Então, a gente já está, digamos que, assimilando esse microplástico, né? Que é uma doideira. E está indo para a nossa mesa, né? E é importante falar que não é só o plástico em si o problema, mas também porque essas bolinhas de microplástico, né, por propriedades químicas dela, elas vão todas as impurezas que tiverem diluídas na água, agrotóxico, remédio, químicos que vocês puderem imaginar, eles vão estar acumulando nessa bolinha, porque por propriedades químicas ali, propriedades moleculares, elas têm afinidade química, então elas vão formando essa cápsula de veneno, né? Então, pode ser um agravante ainda maior dessa questão do microplástico. E só passar rápido também, mas é um estudo falando sobre o ciclo geológico do microplástico. Então, cientistas dizendo que a nossa camada geológica que vai ficar registrada, né, nas camadas geológicas da humanidade do antropoceno é o plástico, é o microplástico. E aqui existem já estudos sobre todo esse transporte, o que acontece com esse microplástico, como não só do microplástico, do plástico em geral, né? Um ciclo geológico do plástico, o pessoal já fez aí. Aqui ainda esse estudo aí falando sobre modelando, né, concentrações de microplástico. Então, novamente, aqui para mostrar que isso é um problema de escala global. E aqui eu deixo duas referências aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Referências assim que são relativamente básicas, mas ao mesmo tempo dão um panorama muito legal sobre o que está acontecendo, né? Então essa história das coisas, ele sai um pouquinho do ambiente marinho, mas ele dá um panorama bem legal desde da concepção do produto até o descarte. Então, sobre toda essa linha de produção, essa cadeia, consumidor, descarte, é bem impactante. Ele tem aquele videozinho, ficou famoso aí no YouTube, se vocês se interessarem na história das coisas, botem aí no YouTube, mas tem um livro também, quem se interessar de se aprofundar um pouquinho mais, eu recomendo bastante, assim, que tem muita referência bem legal. E também esse filme aqui da Netflix, que é Oceano, eu acho que não sei se ele é da Netflix, mas ele está disponível lá na Netflix, que é Oceano de Plástico, né? Plastic Ocean. Também dá um panorama interessante sobre esse problema do plástico nos oceanos, né? Então, para finalizar aí essa questão do plástico, quais são as fontes do problema, né? Então, tem a questão do comportamento do consumidor, tem a questão das empresas que precisam ser mais responsáveis com seus produtos, né? Que senão a gente vai ficar fazendo propaganda delas ali, que nem eu fiz lá em cima. Instrumentos e diretrizes, então, questões políticas também, né? Acho que é importante a gente estar pressionando para os nossos representantes estarem atentos aí a essas questões e estarem legislando sobre isso. Gestão inadequada dos resíduos sólidos, questão da pesca fantasma. Então, essa é uma campanha aqui do Mares Limpos, que eu recomendo também para quem se interessar. Esse aqui já é
Outro impacto de poluição, né, que é a poluição química, né? Poluição química, calma aí. Que é a poluição química, principalmente de esgoto, né? Então, aqui são algumas fotos, duas aqui do Mário Moscatelli, né, que é um grande ambientalista, acho que bem importante ali, né, porque ele está sempre falando sobre essas lagoas aí de Jacarepaguá, esse complexo lagunar de Jacarepaguá. Para quem não conhece aqui, é logo a barra, né, o início da barra, onde tem essa saída do complexo lagunar, e muitas vezes forma essa língua impressionante aqui de... Enfim, tem água doce, mas grande parte é poluição aí, né, esgoto, que, enfim, lambe tudo aqui, e vocês imaginam para o Costão Rochoso que isso eventualmente possa ser bem prejudicial para os corais, para as algas que vivem nesse ambiente, né? Inclusive para os peixes também, né? Porque acaba, muitas vezes pode produzir zonas eutrofizadas, né? Então você aumenta muito rapidamente ali a produção de algas pelo input de nutriente, e depois essas algas vão morrer, vão ser decompostas, as bactérias vão consumir todo o oxigênio da água e acaba que os peixes morrem. Então isso é o que acontece aí em alguns locais que são extremamente impactados por esgoto. Algumas fotinhos aqui também sobre emissário, né? Como que é esse emissário lá, que modelagem, até onde vai essa pluma de emissário, aqui é o Rio de Janeiro, né? Um projeto, uma modelagem feita lá pelo laboratório do UFRJ. Então, eles veem que, assim, condições normais de tempo, essa pluma passa aqui, não atinge as Cagarras, não atinge as Ilhas Tijuca, passa aqui bonito, mas virou o tempo, amigo, lambe aqui tudo, nas Cagarras, volta muitas vezes, inclusive, aqui para Copacabana, aqui para Ipanema, Leblon, uma beleza. Outro impacto que a gente vê aí também é o óleo, né? O petróleo, que a gente teve esse grande derramamento aí, né, no ano passado, que impactou o Brasil inteiro, que vocês viram ali na figura seguinte que eu vou passar ali, mas e ainda não tem os culpados, né? Ainda não foi solucionado, impressionante, assim, realmente o nível do negócio, né? Mas não só desse impacto, né? Diversos outros impactos de óleo já foram registrados aí. Aqui em Arraial do Cabo a gente tem histórico de alguns também, então que impactam no Costão, impactam no Bentos, na fauna. E muitas vezes, né, o que a gente tem visto aí, muitas vezes quando dá ressaca, tem voltado até óleo nas praias lá do Nordeste e tudo, porque o óleo ele não some, né? Ele não é degradado, ele fica enterrado. Então aí vem uma ressaca muitas vezes e joga esse óleo novamente aí para a coluna da água que vai parar na areia, nas praias, né? Então aqui também mais uma foto aqui do óleo no Costão, recobre tudo. Ele é muito ácido, então ele vai corroendo muitas vezes a estrutura dos organismos calcificadores, né, como corais, mexilhões e todos esses que vivem aqui nessa zona entre marés e também no infralitoral, né? Impacta também fortemente a macrofauna, né? A gente tem essas fotos impressionantes de pássaros, peixes. E aqui eu botei um costão bem complexo, né? Vocês imaginam qual o problemão para limpar isso aqui, né? Não limpa, não tem como limpar, né? O óleo todo indo para entregando entre as pedras aí, né? Essa primeira foto aqui em Arraial do Cabo, na prainha. Então aqui aquele impacto aí que é impressionante mesmo, a escala, novamente escala, né? Escala espacial desse impacto aí, né? Costa inteira. Outra poluição que a gente tem também aí é a poluição sonora, que é invisível, né? As pessoas não, não, não veem ela, mas ela é muito significativa para os peixes também, porque
você imagina, né, em um ambiente onde é muito mais denso que o ar e o som se propaga muito mais rápido, muito mais distante, diversas espécies evoluíram nesse ambiente, evoluíram estratégias de comunicação por meio de som, né? Então, para reprodução, para crescimento, para relações ali predador-presa, comunicação no caso das baleias e golfinhos, né? E toda essa poluição sonora que a gente tem feito altera muito isso. Então, tem diversos estudos aí falando também sobre o impacto da poluição sonora. Recomendo aí para quem tiver interesse em dar uma olhada nos estudos do MACO, Laboratório de Mamíferos Marinhos da UERJ, Mamíferos Aquáticos da UERJ. Trabalhei na Baía de Guanabara, já tem uma série temporal bem interessante aí também. E fazem gravações com hidrofone. Então, tem estudos ali falando que, inclusive, os golfinhos alteraram a sua vocalização, né? Então, mudaram o seu modo de falar para poder se comunicar em regiões muito impactadas. Ou, muitas vezes, também, em determinados pontos da Baía de Guanabara, que a poluição sonora chegou a um nível tão extremo que os golfinhos não conseguem ficar mais naquela posição. Isso, vocês imaginam, né? Porque é o barco parado, aqueles navios que ficam ancorados lá, eles continuam produzindo som porque ficam com o gerador ligado, né? Então, altera bastante aí o comportamento dos peixes, de todos os organismos, de vários organismos no costão, né? A gente tem também estudos aqui falando sobre esse impacto sonoro aqui no Arraial do Cabo também, então, comparando aí comparando épocas de feriado, carnaval. E é legal que o pessoal continua gravando aí durante a pandemia também, onde parou completamente o turismo, a gente vai conseguir comparar, né? A gente, quem está fazendo o estudo, né? Vai conseguir comparar e ver aí, né, a diferença dessa assinatura sonora dos barcos. Poluição luminosa, que é bem importante também, bem impactante em diversas áreas costeiras, né? Então, tem aquela velha história da tartaruga que utiliza, quando nasce, ela utiliza muitas vezes a luz da lua, reflexo da luz da lua, então reflexo do sol nascendo para ir até o mar e muitas vezes se confunde com as luzes que vêm da costa e acaba sendo atropelado aí ou se perdendo, não consegue ir para o mar, né? Então, estudos aí indicando também que alteram, a poluição luminosa altera inclusive o comportamento, né, e as dinâmicas ecossistêmicas desses ambientes, né? Porque muitos predadores são mais ativos à noite, mas ao mesmo tempo eles têm mais dificuldade de caçar justamente porque tem pouca luz e muitos organismos ali se escondem, conseguem se camuflar à noite, né, à luz. Só que se você joga uma luz artificial ali, você já tem esses predadores que costumam caçar mais à noite. E as presas ficam mais expostas, então você tem uma mudança ali na dinâmica também, predador-presa desses ambientes, né? Inclusive, por exemplo, os corais, né? Os corais, eles ficam fechados a maior parte do dia e à noite eles abrem, os pólipos abrem para pegar o plâncton que fica na água ali e muitas vezes ficam suscetíveis ali à predação de peixes coralívoros. Então, vamos na pausinha, dúvidas até aqui. Qual seria uma forma de pesca sustentável? Boa pergunta. Cara, isso é uma pergunta que vai depender muito do estoque pesqueiro, né? Então, vai precisar de muita pesquisa sobre quantos peixes tem ali, como eles se reproduzem, qual é o tamanho de reprodução, tempo de crescimento. Então, existem, sim, pescas que são consideradas sustentáveis porque você já tem todas essas informações que os cientistas eles conseguiram chegar em diversos cálculos. Existe uma ciência que se chama acho que é engenharia de pesca, né? Que ela consegue calcular o máximo de peixe que você consegue tirar daquele estoque pesqueiro, digamos assim, né? Sem comprometer a sua taxa de renovação. Então, ele fica sempre constante, porque você está respeitando ali o ciclo de reprodução. Então, tem a questão enfim, defesa, diversas outras estratégias aí, né? Mas o Moisés deve falar um pouquinho mais sobre isso aí também. E...
projeto tem alguma atuação nas zonas de estudo da Ilha Grande? Não. Atualmente é só no Arraial do Cabo, né? Então a gente tem o foco nos costões rochosos daqui. Mas quem sabe no futuro, né? Espécies exóticas. É outro impacto que a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Correr aí porque meu tempo está acabando. Então, esses são alguns exemplos de espécies exóticas que a gente encontra aqui no Arraial do Cabo, né? Então, exóticas não necessariamente são invasoras, as exóticas são espécies que vieram de fora, e as invasoras são aquelas que têm potencial de realmente impactar e se reproduzir, e dominar e causar realmente um impacto no ambiente. Então, normalmente elas têm desvantagens quando elas chegam, porque elas não chegaram no lugar onde elas são acostumadas. Então, no geral, as espécies exóticas elas têm desvantagens com relação às que estão locais. Muitas vezes elas têm vantagens, aí potencialmente se torna uma invasora, de exótica passa para invasora. E essas vantagens são falta de predador natural, reprodução rápida, enfim, falta de controle que teria no seu ambiente natural, né, essa predação, então causa um desequilíbrio ecossistêmico, né? Então a gente tem aqui esse coral mole, que é bem interessante, que ele é daqui de Arraial do Cabo, ele é de origem do Indo-Pacífico, então já descobriram de onde ele veio, mas na época que descobriram ele aqui em Arraial do Cabo, ele nunca tinha sido descrito. Então ele foi descrito com o nome brasileiro, né? Interessante. Apesar de não ser daqui, ser uma espécie exótica. Coral-sol, que é um dos das grandes questões aí das espécies invasoras atualmente, né? Tem sido bem impactantes em diversos ecossistemas, né? Na Ilha Grande, aqui em Arraial tem alguma coisa também, principalmente em zonas de inclinação negativa, né? Onde não precisa pegar luz, né? Porque ele é um coral que não precisa de luz para crescer, ele é muito bom caçador. Inclusive, é uma questão também, né? Ele retira plâncton da coluna d'água, ele retira alimentos que iriam para outros corais, então aí os impactos das espécies exóticas. Isognomon também, que é um também invasor aí que foi descoberto na década de 90, dominou tudo, mas teve um evento de mortalidade, se não me engano, em 2008, dominou morreu quase tudo, aqui em Arraial, né? Esse estudo de caso aqui em Arraial que eu tô falando. E atualmente ele ainda tem ele, mas ele aparece ali numa faixinha, não é mais um invasor, digamos, continua invadindo, continua competindo, ele tem esse potencial, por isso é importante, inclusive, o monitoramento que o Projeto Costão Rochoso aí realiza periodicamente. Vetores, né, possíveis vetores para isso aí são água de lastro, aquários, né, com espécies exóticas, destruição de hábitat, outro impacto também, né? Então, todos esses impactos que eu falei, se você constrói um porto ou qualquer outra coisa que você vai tirar o costão dali, acabou, é isso, é o impacto, não tem mais o costão, é destruir. Então, talvez seja, novamente, localmente o impacto mais destrutivo, que você acaba completamente com aquele ecossistema, mas cada vez mais, somando esses impactos locais, você tem tido um impacto bem regional e até local de perda de hábitat para diversas espécies, né? E eu digo não só costão rochoso, que teoricamente é um dos nem sofre tanta influência se a gente for pensar também aí, comparando com manguezal, com restinga, com praia, com um monte de coisa aí que sofre influência da destruição completa dos habitats, né? E outras fotos aí de destruição de habitats, onde teria um costão rochoso e não tem mais, você até pode... Tem uns coraizinhos crescendo aqui no mole aqui, tem os peixinhos e tudo. Nem se compara ao que era o original, né? O costão rochoso. Ainda mais se tem toda essa sinergia de impacto, né? O que é sinergia de impacto? Todos os impactos atuando junto aqui, como poluição... calma aí. Poluição, plástico, poluição sonora, poluição luminosa, enfim. Aqui é uma fotinha aqui de Arraial do Cabo também, na canto direito. Canto esquerdo é Prato Forno, então onde tem Pira ali. É uma região que é uma das regiões mais protegidas aqui
hidrodinamicamente aqui de Arraial, então por isso até que foi criado o porto ali, mas ecologicamente tem uma importância muito grande também, porque é uma região, digamos, de berçário para diversas espécies, principalmente junto aqui à praia, né? Por mais impactado que esteja, a gente ainda vê, a gente faz censo periodicamente lá também, ainda vê diversos juvenizinhos que usam essa área que é muito protegida de batimentos e tudo para proteção, né? Impactos do turismo aí também que a gente pode ver. Aqui, foto esquerda, Praia do Forno, num feriado qualquer. Aqui, Bahia também, então a gente tem esse problema do pisoteamento, né, nos costões, nos corais. Alimentação nos animais, aqui em Arraial, isso daí é uma moda que, enfim, é até complicado de falar isso, porque até familiar meu, quando vem para cá, quer fazer isso daí, aí eu tenho que ficar puxando a orelha. Porque as pessoas realmente não têm a consciência, né, de que isso pode causar muitos problemas para os organismos, né? Se você der uma batata frita para a gaivota, vai alterar completamente o comportamento dela, pode causar doenças. Então, eu brinco que as gaivotas daqui são todas hipertensas, né? Enfim, pode deixar lixo também os turistas, e aqui também a questão do esgoto. Aqui é uma foto da Praia dos Anjos, canto direito dessa vez da Praia dos Anjos, que aqui de Arraial do Cabo, né, que eventualmente em épocas de alta temporada, quando o sistema de tratamento não dá vazão, essa comporta aqui é aberta, lançando todo o esgoto aqui na Praia dos Anjos, né? Também tem relação a isso, com o aumento do fluxo de turistas em cidades onde isso é sazonal, né? Chargezinho. Alguns impactos do mergulho que a gente vê também, encostar no fundo, pisoteamento, quebra, e pesquisas indicam que muitas vezes os turistas, né, os mergulhadores impactam porque não têm consciência do que eles estão fazendo, né? Não tem consciência de que ele está impactando, consciência de que está causando tanto dano, né? Falta de inexperiência também, mas muitas vezes a experiência exacerbada, aquele cara que se acha muito bom, então muitas vezes fotógrafo também, fotógrafo é um grande causador de danos aí em ambientes recifais quando tá mergulhando, né? Porque quer chegar muito próximo ali e muitas vezes não tem essa habilidade que ele acha que tem, né? Então temos aí fotógrafos que a gente sabe que são muito conscientes, mas tem outros que às vezes até são conscientes, mas não conseguem manter ali o trilho, muitas vezes está na emoção de fazer a foto ali e acaba quebrando um coral que, novamente, é um impacto pontual, mas que muitas vezes pode ser temporalmente muito significativo, porque o coral pode demorar anos para voltar a crescer aquilo ali que foi quebrado, né? Além da ressuspenção de sedimento, até comportamento dos animais, essa pessoa aí pegando a tartaruga, né? Impacto da ancoragem também é uma questão que a gente tem visto bastante. Aqui é um trabalho que foi feito aqui em Arraial também pelo Vinícius. Enfim, machuca os corais, né? Necrosa o tecido dos corais, quebra. Estão uma série de dúvidas, uma série de questões aí. Dúvidas? Galera, se não tem, eu vou ter que correr, porque eu tenho mais 5 minutos. Vamos lá, mudanças climáticas, rapidamente. Temperatura vai subir no mundo todo, né? Já está subindo, e principalmente por causa das mudanças que a gente tem feito, principalmente por causa das questões do efeito estufa, né? Estamos emitindo mais gases de efeito estufa, principalmente CO2, o que tem aumentado a temperatura média da Terra e causado diversas mudanças, né? Então, aqui é um dos principais, quando a gente fala de mudanças climáticas em ambiente marinho, a gente já pensa logo em branqueamento. Então, estou falando correndo aqui, mas quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá Netflix novamente, Chasing Corals, Em Busca dos Corais, tem muita informação interessante. E, basicamente, tem aumentado a intensidade e a frequência desses branqueamentos, né? E muitas vezes o coral não morre, ele muitas vezes, se a temperatura baixar, a zooxantela consegue voltar, essa microalga consegue voltar para ele, ele se recupera, mas se não baixar a temperatura, ficar muito alto durante muito tempo, ele pode morrer, é o que acontece aqui, e aí depois as algas crescem por cima, né? Então, aqui também a frequência de bleaching, né, de branqueamento, previsão para 2030 e previsão para 2050, então
é bem sério o negócio. Mudança no nível do mar. Aqui são diferentes cenários, né, de aumento do nível do mar. E pode subir até aí 2,5 metros, né? Esperamos que não, mas isso vai ser bastante impactante para diversas regiões costeiras também, inclusive os costões rochosos. Até porque vai aumentar, inclusive, a frequência de eventos extremos, né? Então, furacões, ressacas, e associado, novamente, à sinergia dos impactos, né? Quando a gente associa mais de um tipo de impacto, associado à mudança de hábitat, a gente retirou aqui, por exemplo, um manguezal, esse aumento do nível do mar vai ser mais impactante ainda, né? A acidificação também é outro impacto aí relacionado às mudanças climáticas, né? A gente aumentando o CO2 na atmosfera. Você tem aumento de CO2 no ambiente marinho também, que vai diminuir, vai aumentar a acidez e vai diminuir a capacidade de diversos organismos aí, como corais, moluscos, de fazer a sua carapaça, que eles dependem de carbonato de cálcio, que você imagina, uma água mais ácida vai dissolvendo essa carapaça, justamente, que tem essa fotinha aqui está mostrando. Então, diversos organismos são impactados por isso também. É um mundo, assim, eu poderia dar uma aula sobre isso. Também é bem interessante para quem quiser estudar mais sobre os efeitos disso, né? Aqui é um gradiente aí de acidez, né? Você vê que realmente muda muito a comunidade, né? À medida que você vai aumentando a acidez, né? Diminuindo o pH. Então, corais aqui não conseguem mais calcificar. E tudo isso junto, novamente, a sinergia dos impactos tem causado um phase shift em diversos ambientes recifais do mundo, né? Então, essa mudança da dominância dos corais para as algas, né? Então, retirada dos herbívoros, temperaturas mais altas, acidificação, branqueamento, eventos extremos, doença, tudo isso tem prejudicado os corais, que são organismos mais sensíveis, e permitido que algas dominassem diversos recifes aí ao redor do mundo. Isso é uma tendência que a gente tem visto, né? Aí a Terra olhando para as suas memórias antigas, né? Para a gente ter um pouco de noção do quanto que a gente mudou a Terra, é sempre importante a gente estar buscando comparações sobre como era. Então, novamente, voltando àquele gráfico das escalas lá, né? E da memória do pescador. Como era o ambiente na época lá do pescador de 1950, né? Então, para a gente aí sim poder ter uma linha de base, né? E poder de alguma maneira ver o que a gente vai recuperar, o que a gente pode recuperar, o que a gente quer recuperar, como era antes, o que mudou, o que a gente perdeu, né? Então, aí a partir daí eu deixo uma questão para vocês, que é aí o futuro, né? Dei aí uma série de informações que realmente são muito preocupantes, assim, se a gente for parar para pensar mesmo a quantidade de impactos que a gente tem causado, né, a quantidade de mudanças que a gente tem causado em diversos ambientes ao redor do mundo, não só no ambiente marinho, né, mas como foco aqui o ambiente marinho, é impressionante, assim, em tão pouco tempo a nossa espécie está conseguindo desregular completamente os ciclos biogeoquímicos da Terra, né? Então, os ecossistemas inteiros e o próprio planeta, né? Eu gosto muito de uma analogia que se chama Teoria de Gaia. Quem se interessar também procura aí, que justamente trata o nosso planeta não só como um espaço, né? Mas como um ser vivo, no qual ele depende dos seus organismos que estão vivos para estar saudável, né? Para os seus ciclos geoquímicos estarem saudáveis. E a gente está desregulando justamente essa biota, né? Essa vida do planeta. O planeta vai continuar, a gente não vai destruir o planeta. A gente vai, e já está acontecendo, destruindo a biodiversidade do planeta. Então, o futuro, né? Não sei, será que a gente já estamos enfrentando uma crise de biodiversidade global? Vamos enfrentar mudanças climáticas sérias.
Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho muita esperança, porque eu tenho visto cada vez mais uma atenção maior das pessoas em relação a isso, uma conscientização e, principalmente, uma sensibilização das pessoas com relação do que a gente pode fazer, né, individualmente, mas isso só não é suficiente, porque se a gente chegou nesse lugar que a gente está hoje, foi muito por causa também da individualidade, né? Então, de cada um querendo explorar o máximo possível em detrimento do prejuízo dos outros, né? Uma teoria dos commons. E a gente não vai sair dessa maneira, né? Então, acho que a individualidade não é o caminho, apesar de que cada um tem que fazer a sua parte, mas temos também todos estarmos unidos aí, porque somos seres sociáveis e dois fazem muito mais do que um mais um, né? Dois juntos. É aquela questão da sinergia, novamente. Se os impactos somados podem ser pior do que os impactos separados, muitas vezes também seres humanos somados são muito melhor também, podem ser muito mais efetivos do que os impactos que os seres humanos separados, né? Então, deixando aí esse link para a próxima palestra do Moisés, espero que vocês fiquem aí, né, para assistir a palestra que vem, porque eu acho que é bem importante também ver como que a gente vai poder fazer para sair dessa degradação e conseguir recuperar pelo menos parte, né, do que a gente perdeu e como que a gente vai fazer isso, né? Então, muito obrigado, pessoal. Quero agradecer aí a todos que viram a palestra até aqui. Agradecer também ao Projeto Costão Rochoso, a toda a equipe que disponibilizou também muito material, todos que contribuíram de alguma maneira, o pessoal que está no backstage também. É isso, galera. A gente está um pouquinho aí em cima da questão das perguntas, mas se tiverem aí mais perguntas, mandem bala. Então é isso, pessoal. Se não tiver nenhuma pergunta, vamos fazer 15 minutinhos de intervalo. Em relação à proximidade de embarcações da zona de praia. Existem estudos também que falam, né, sobre a quantidade de embarcações, distância delas na praia. Então, inclusive, são leis, se eu não me engano, aí da Marinha relacionadas a essa questão de embarques e desembarques também. Até mais pela questão de segurança das pessoas do que o próprio impacto nos ambientes costeiros, né? Mas sim, eventualmente causa impacto, principalmente quando você está pisoteando tudo ali, né? Impacto sonoro também. Enfim, é isso, pessoal. Vou sair aqui para dar tempo aí de vocês também tomarem uma água, irem no banheiro aí, esperar para a próxima palestra do Moisés, que vai ser daqui a pouco menos de 15 minutos, tá bom? Foi um prazer aí ter falado com vocês hoje. Eu acho que é um assunto sempre delicado, né? E entristece a gente, principalmente porque, enfim, é tão complexo, né? E é tão assustador ao mesmo tempo, mas eu acho que o primeiro passo é estar falando sobre isso, é estar ouvindo sobre isso, é estar conversando sobre isso, é estar consciente disso. E esse primeiro passo vocês estão dando aí também, quer dizer, primeiro passo, né? Imagino que para vocês estarem se inscrito aqui, vocês já têm um pouco de interesse nesses assuntos aí, já devem estar um pouco por dentro da história, mas estarem participando de cursos assim, né? Estarem apoiando aí projetos de pesquisa da região de vocês, estão também se juntando em grupos aí de ambientalistas, eu acho que é muito importante porque a gente sabe aí, né, como a ciência e o meio ambiente estão sob ataque, né? A ciência que trabalha com o meio ambiente, então, nem se fala. Então, é muito importante aí vocês estarem dando esse suporte. Então, eu agradeço muito toda a procura aí que também rolou para esse curso, né? A gente ficou bem feliz aí e acende aí uma centelha de esperança de ver que tem muita gente querendo ouvir, querendo participar e querendo fazer alguma coisa aí para estar junto, melhorando esse cenário todo aí. Beleza, galera? Obrigadão aí.
Valeu!